bater um papo com a juventude, né? E encerrar também essa viagem maravilhosa pelo estado do Rio de Janeiro. Que a gente tenha a oportunidade de conhecer pessoas tão amorosas, trabalhos que já duram tanto tempo, esse movimento espírita forte, robusto, que tem uma tradição gigantesca na pátria do Evangelho. Então, para mim, é uma alegria muito, muito grande, né? Eu queria começar com uma letra do Fernando Brant, uma música do Milton Nascimento, para a gente começar a refletir na nossa conversa de hoje, no tema que nós vamos abordar hoje. A música diz assim: há um menino, há um moleque morando dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Então, nós estamos falando para espíritos imortais. Então, não importa a idade que seu corpo tenha, né? Há sempre um espírito. Deixa ela falar, deixa ela conversar, que ela está participando. Não importa a idade que você tenha, tem sempre essa vontade de aprender, tem sempre essa vontade de descobrir, essa vontade de experimentar, de ousar, essa vontade de trilhar um caminho, de ser um indivíduo, de deixar uma marca. E isso não importa qual a sua idade, né? Há uma criança morando dentro de nós, de todos nós. E é por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós não podemos imaginar que Jesus estava dizendo que um mundo regenerado é um mundo de criancinhas, né? O que Jesus estava querendo dizer é que o Evangelho tem a ver com pureza. O Evangelho tem a ver com a sinceridade dela, que está ali, brincando, que não está ainda armada, que não está ainda com as máscaras que a gente vai colocando à medida que vamos fazendo aniversários, né? Ele está querendo dizer que os nossos verdadeiros interesses são interesses puros, ainda não contaminados pelas artimanhas dos homens, né? E é essa criança interior, essa criança que está dentro de nós, é que muitas vezes nos dá as mãos e nos leva de verdade para o Evangelho, para o caminho de Jesus. E hoje eu não vim aqui para fazer uma palestra, eu vim para conversar, né? E para contar uma história. O tempo passou rápido, né? Eu vou para 43, mas eu comecei com 15, no movimento de mocidade. Então, se você tem 15, 18, escuta um pouquinho as coisas que eu vou te dizer. Porque eu gostaria de ter ouvido essas coisas. Eu ouvi muitas, mas algumas coisas eu gostaria de ter ouvido. Gostaria muito de ter ouvido, né? E para me ajudar, eu vou chamar aqui um amigo, dois. Paulo e Timóteo. Eu não sou pastor, eu sou espírita, mas eu estou aqui com a carta, segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo encontrou uma vovozinha, Lloyd, e essa vovó tinha uma filha chamada Eunice. E Eunice tinha um filho de 13 anos chamado Timóteo.
E esse Timóteo, com 13 anos de idade, ele passou um pouquinho de tempo, e ele se transformou, poucos de nós sabem disso, num dos grandes colaboradores do vaso escolhido de Jesus. Um jovem. Não é? E aqui, tem uma coisa muito gostosa nisso aqui. Porque o Paulo está escrevendo para o Timóteo, ele está preso em Roma. E ele está no final da vida dele, da encarnação dele. Então ele escreve para Timóteo e começa a falar coisas assim, e que é um roteiro. E como eu não sou muito bobo, só um pouquinho, eu vou seguir o roteiro dele. E em cima desse roteiro, a gente vai conversar e vamos comentar algumas coisas. Então ele diz assim: a Timóteo, meu amado filho. Que coisa fantástica. Quer dizer, Paulo teve uma afeição tão grande por Timóteo, por esse colaborador, que ele, que não pôde casar, que fez um voto de fidelidade à sua noiva, rapou a cabeça no Porto de Sencreia, adota um filho. Esse filho é Timóteo. Então o que ele vai falar aqui não é uma palestra. Isso aqui não é uma pregação. Isso aqui é uma conversa de pai para filho. Uma conversa afetuosa. E numa circunstância difícil, né? Dolorosa. E aí ele diz assim: dou graças a Deus. Ele está preso e está agradecendo. Eu vou tentar explicar algumas palavras, porque isso aqui tem 2000 anos, né? E não foi escrito em portuguesa. O Rio de Janeiro nem existia. Não. Então a gente fica assim, ele usa umas expressões, uma linguagem que não é a nossa. Aí a gente tem que explicar algumas coisas, assim. Dou graças a Deus. Eu agradeço a Deus. Dou graça e agradeço. Eu agradeço a Deus. O sujeito está preso escrevendo uma carta. Eu agradeço a Deus. Então isso é a criança interior de Paulo escrevendo para o filho Timóteo. E é esse espírito de coragem, de permanecer de pé, não importa a dificuldade. Não importa. Eu agradeço a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Desde os meus antepassados? Mas que conversa é essa? Ele poderia dizer assim: ó, eu agradeço a Deus a quem eu sirvo de consciência pura. Porque a gente sabe que ele era um doutor da lei, dedicou a vida inteira para a questão religiosa. Não é? Mas por que ele falou desde os meus antepassados? Por quê? Então eu vou contar um segredo para vocês. Que eu descobri. Porque eu tenho, agora, né? Eu tenho uma filha de 20 e um de 7. E agora em junho ela faz 21, ele faz 8. Então o que eu descobri? Que se eu for metade do gênio que meu filho de 7 anos acha que eu sou, e metade do idiota que a minha filha acha que eu sou, eu seria um cara acima da média. Um dia, meu de 7 anos, ele chegou para a Cláudia assim e falou assim: mãe, papai é muito alto, ele é um gigante. Não é? Incrível, né? E por outro lado, às vezes minha filha, gente, estou brincando, ela vai assistir isso, depois vai ficar brava comigo, né?
forma em jornalismo, agora é uma filha maravilhosa. Maravilhosa. Né? Mas o que acontece? A encarnação é feita de fases. Assim como você tem primavera, verão, outono, inverno. Então, quando a gente está na mocidade, tudo que você trouxe está querendo explodir e desabrochar. E é bom que seja assim. Né? E eu vim aqui para pôr fogo mesmo. Tomara que você exploda e desabroche. E seja um indivíduo. E não caia no marasmo. O que você gosta? Eu gosto de qualquer coisa. O que você quer fazer? Qualquer coisa. O que você acha? Qualquer coisa. Você quer viver ou morrer? Não sei. Não é? Então tomara que o seu potencial desabroche mesmo. E você queira coisas, e você deseje. E você se expresse. E você seja alguém, você escolha seu caminho. E saia do morno. Não é? Porque Paulo está tentando dizer isso para Timóteo. Mas tem um segredo aqui. E esse é o primeiro segredo da tarde. Tem uma lei divina. Tem uma lei divina. E você vai ocupar todas as posições. Sabe por quê? Porque a vida é uma ciranda. É uma ciranda. Então, como é que ela chama, mamãe? Como é que ela chama? Estela. E você? Marjorie. Nossa. Então, Estela e Marjorie. A Estela está ali. Ela não sabe, a Estelinha não sabe ainda. Depois ela vai assistir a gravação mais tarde, né? A Estelinha não sabe que ela está numa ciranda. Hoje ela está naquela posição. Não vai demorar muito, passa muito rápido. Ela vai estar na posição da Marjorie. Sabe por quê? Não tem tanto tempo assim, né, Marjorie? Você estava aí no lugar dela, né? É uma ciranda. Só que nessa ciranda, quem escolhe a ordem? Então tá aqui todos os espíritos aqui. Vamos reencarnar, gente. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Segundo, terceiro, quem escolhe a ordem? Deus. Deus escolhe a ordem. Então, quem veio antes, veio antes. Quem chegou primeiro foi porque Deus determinou. Então, primeira coisa que eu quero te dizer: para ser você, você não tem que brigar com ninguém. Para valorizar a tua posição, você não tem que desrespeitar a posição de ninguém. Pelo contrário, aproveita quem te antecedeu. Porque a vida é um curso, e você só tem que levar adiante. Só tem que levar adiante. Por isso Paulo diz a Timóteo: Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados, Ele incluiu os seus antepassados nele. Faz isso. Aí você vai dizer assim: mas você não está entendendo. Você não está entendendo. Meu pai é alcoólatra. Meu pai abandonou minha mãe. Não, minha mãe me abandonou. Eu não recebi nada do meu pai e da minha mãe. Não, você não conhece a minha história. Eu fui criado no orfanato. Então, vamos lá. Você está vivo por quê? Você encarnou como? Você chegou aqui numa espaçonave?
Você chegou numa nave, ela se chama útero. Uma nave aquática. E para você entrar dentro dessa piscina, 2 pessoas tiveram que se encontrar. Tiveram que se amar, nem que seja por 5 segundos. Só que não interessa o que eles fizeram nos próximos segundos. O que eles fizeram em poucos segundos foi suficiente para te dar a coisa mais importante que você tem, sua vida. Você quer mais? Você quer mais ainda? Então, deixa eu te contar uma história. Em 1970, saiu uma moça de 20 anos de idade do interior de Minas, lugar que as pessoas passam fome, né? Norte de Minas. É um deserto assim, né? Jequitinhonha, né? E foi para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica. E numa família de um senhor que era bancário. Na época que ser funcionário de banco era bacana, assim, né? Tipo classe média, legal. Tipo um funcionário público hoje, né? Assim, bem. E essa família, o casal tinha 3 filhos, né? O mais novo, de 18 anos, se atraiu pela moça, né? E ela ficou grávida. Não é? E vocês imaginam, né? Década de 70, uma família tradicional, ter a empregada da casa ficar grávida. Um negócio complicado. Foi aquele escândalo na família. Mas era uma família generosa. Generosa. Dentro do possível, né? Nós temos que entender o tempo, né? Então eles pegaram esse rapaz e sumiram com ele. E a moça ficou na casa, trabalhando, mas a situação ficou muito difícil. Ela teve que voltar para a terra natal dela. E imagina uma moça de 20 anos, cheia de sonhos, né? Porque ela era analfabeta. Então ela queria aprender a escrever, aprender a ler. O sonho dela era fazer psicologia. Ela saiu daquela pobreza do norte de Minas para ir para a capital, sonhando, poxa, encontrar um cara legal, se casar, estudar, poder trabalhar, né? E aí se envolve, e acontece a gravidez. Estão entendendo que coisa complexa? Porque, gente, ninguém quer errar. As pessoas querem ser felizes. E às vezes elas são desajeitadas. E acabam criando infelicidade para elas e para os outros, né? Então essa moça volta. O pai sumiu, né? Sumiram com ele, né? Ela volta e aí as irmãs, aí vai para a casa de um, vai cuidando daquela situação e começa a passar fome, muita fome, e acaba tendo que voltar. Quer dizer, lá ela tem o filho, não é? Nasce o filho, Haroldo Dutra Dias. E aí? Então você vai me dizer que é difícil? Você vai me dizer que é difícil? Não. Nós temos que honrar pai e mãe. Primeira coisa. Primeira coisa. Porque eles me deram a vida. Foi suficiente. Com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, nós estamos aqui agora.
Eu só precisava nascer. O resto Deus fazia. Então, é por isso que Paulo fala firme. Os antepassados. Vamos honrar isso aí. Vamos honrar. É por isso que corre nas minhas veias, né? Corre das minhas veias os gritos de pobreza do Vale do Jequitinhonha, das lavadeiras, dos lavradores, da fome. Mas corre também nas minhas veias os trabalhadores do sul de Minas, os fazendeiros, os plantadores de café, os bancários, os funcionários públicos, porque é essa herança que eu recebi. E é com esse material que eu fui construindo o que eu posso fazer. Então, não interessa. Não interessa. Você vai ajoelhar hoje e vai agradecer teu pai e tua mãe. Não importa se eles estão encarnados, se eles não estão encarnados, se eles sumiram, se eles não dão notícia. Isso não interessa. Que eles te deram um diamante de 1 tonelada. E às vezes você está reclamando por causa de 1 grama de ouro que eles não te deram. Você já recebeu um diamante de 1 tonelada, a tua vida. A maior joia você já recebeu. Então vamos lá. Respeita quem veio antes. Tudo que você aprendeu, quando você aprendeu, já era feito. Sim? Ou alguém aqui aprendeu algo que nunca ninguém fez? Não existe. Tudo que você aprendeu já era feito. Você pode ter aperfeiçoado. Você pode ter dado um upgrade. Sim? Então, Paulo já chama atenção. E ele fala isso aqui porque ele está preso. Está preso. E quando Paulo procurou o pai dele abandonou ele. A mãe morreu de desgosto porque ele se tornou cristão. E aqui ele está escrevendo para Timóteo dizendo assim: querido, vamos honrar os antepassados. Vamos agradecer aí vovô, vovó, bisavô, bisavó, pai, mãe, não interessa. Tios, tias. Agora a tocha olímpica está na tua mão. Se você perder tempo julgando eles, você não vai carregar a tua. Você não vai carregar a tua parte. Você precisa avançar. Então não perca tempo julgando. Eu parei de fazer isso. Porque se eu tivesse lá na posição do meu pai e da minha mãe, será que eu teria feito alguma coisa diferente? Qual a certeza de que eu teria feito melhor? Não tem. Não tem. Eles fizeram o melhor que eles podiam. O que eles queriam. Então é a partir daqui que a gente vai. Porque Jesus escolheu uma manjedoura para nascer, para mostrar para a gente o seguinte: não importa de onde você veio. Não interessa. Importa onde você quer chegar. Então, aproveita aí. Vamos honrar o passado, reverenciar o passado, reverenciar os antepassados, pegar a nossa tocha e vamos seguir em frente. Vamos embora. Aí ele diz assim: que faz constante memória de Timóteo nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé
não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que história é essa? Olha, ninguém encarna e faz algo de interessante nesse planeta se uma luz espiritual não o envolver. Só que ninguém é dono dessa luz. Ela é uma luz peregrina. Peregrina. Então, uma hora ela pousa sobre alguém. Depois ela se desloca e pousa sobre outro. Depois ela se desloca e pousa sobre outro. Para mostrar para a gente que a vida é uma sequência. Então aproveita a luz que te envolveu. Aproveita a bênção que te envolveu. A luz que um dia pousou no pessoal da Bossa Nova, agora está pousando em outros. Não é? A luz que um dia acompanhou grandes expositores espíritas está caminhando agora para outros. Que luz que está caminhando em tua direção? Você não sabe. Você não sabe. Então, prepara-te. Prepara. Porque você não sabe o que a tua vida vai te revelar. E nem os caminhos que ela vai abrir para você. Você pode ser envolvido e ser conduzido a tarefas que você não desconfia. Mas sempre você será herdeiro. Você receberá. Gente, é uma tocha olímpica. Uma tocha olímpica. Então, a luz do futebol, a luz da música, a luz da poesia, a luz da economia, a luz do empreendedorismo, a luz da ciência, essas luzes vão mudando de morada. Um dia elas moraram em Einstein, hoje elas moram em outro lugar. Então Paulo está dizendo assim: a fé que um dia habitou na tua avó Lóide, depois habitou na tua mãe Eunice e agora habita em ti. Não é? Então, mais ou menos é o seguinte: abre o teu olho. Fica esperto. Enxerga. E te prepara. Porque essa sequência é a solidariedade da evolução. Você entra na ciranda aqui e gira, daqui a pouco você desencana, a ciranda roda e você volta lá na frente. Daqui a pouco você sai, a roda gira, você entra aqui de novo. E tudo que você fizer, você se beneficiará. Bonito, né? Vamos
Vamos lá, mais um pouquinho. Aí ele diz assim: por esse motivo eu te lembro, Timóteo, despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aí você lê isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu tinha 16, não entendi nada. Não entendi nada. Porque sabe que, na minha ingenuidade, sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, que o Paulo chegou lá, deu um passe no Timóteo. Desperta! Né? Acorda! Aí deu um passe e você despertou o dom do Timóteo. Olha, não é tão simples assim. É muito mais intricado do que isso. Na verdade, é o seguinte. Você traz dons espirituais que são somatório. Agora eu estou falando a linguagem da matemática. Somatório é a reunião daquilo que você conquistou com aquilo que Deus te emprestou. Então, você juntou 10 mil reais e Deus te deu 100 mil. Você tem 110. Então, 110 que você tem não é tudo teu, não. Tem investimento superior aí. E esse dom está dentro de você. Acontece que desde a hora que você nasce, Deus permite que mãos sejam colocadas no teu destino. Meu propósito aqui hoje é colocar a minha mão na tua vida. É colocar a minha mão no teu destino. É impor as minhas mãos na tua programação espiritual. Porque com 15 anos, Deus permitiu que um vizinho, impusesse uma mão poderosa sobre a minha vida, que mudou o curso da minha encarnação. Ah, mas como é que ele fez? Te deu um passe? Não. Sabe o que ele fez? Me entregou um livro. Esse livro se chamava Nosso Lar. Ele impôs as mãos sobre o meu destino. Quando ele fez isso, ele despertou um dom em mim. Nasceu um dom. Nasceu ali. Um ano depois, um amigo, latinha, porque meu primeiro emprego foi de office boy. Então era aquela luta, né? Comia meia marmita no almoço para comer meia no jantar. Vale transporte era contado. O sujeito falou, nós temos que ir lá, vamos na reunião espírita. Eu falei, você está doido, não tem vale transporte. Não, eu tenho 2 aqui. Então, o sujeito me emprestou 2 vale transporte. Ele nem sabe o que é isso, né? Vale transporte é um papelzinho assim, ó. Estou falando que ele vai estar velho pra caramba, né? Olha, vale transporte era um papelzinho assim, você entrava no ônibus assim, entregava aquele bilhetinho, pequenininho, quadradinho, que ele vinha todo quadriculado assim, você destacava. Hoje é o cartãozinho, né? Você passa, negócio magnético, tá até no celular, né? Só passar na roleta já apita, né? Mas antes não. Aí você destacava assim, então ele tinha 2 sobrando, aí você destacou, igual figurinha, pequenininho assim. Destacou 2. Eu guardei um no bolso, outro no outro para não perder, né? Senão não voltava.
E peguei um ônibus e desloquei, atravessei Belo Horizonte e cheguei num grupo chamado Grupo Espírita Emmanuel. Sabe quem estava lá? Estava lá e aqui, né? Honório Abreu. Aí esse homem pegou um giz de cera, escreveu uma passagem do Evangelho num quadro negro, quadro verde, com giz. E aí esse homem começou a falar de Evangelho à luz da doutrina espírita. Gente, o tempo parou. O tempo parou para mim. Eu fiquei assim. Parou, eu fiquei. Falei, não é possível. Não é possível. De onde que esse homem está tirando essas coisas? Fiquei transtornado. Era uma imposição de mãos. Eu não sabia, muitos anos depois, eu estaria aí fazendo a mesma coisa, né? Falando do Evangelho, como ele, né? Quer dizer, como ele não, né? Tentando seguir os passos dele, né? De modo imperfeito, mas tentando. E aí fiquei sabendo que ele tinha uma outra reunião. Uma reunião que estudava evolução espiritual. Aí eu fiquei, imagina eu, um fã do Spock, Jornada nas Estrelas, apaixonado com Jedi, Guerra nas Estrelas. Falei, evolução, nossa, é isso que eu quero, né? Evolução espiritual. E ainda misturava com Gênesis de Moisés. Eu falei, esse é o cara. Antes da música do Roberto, eu falei, esse é o cara. E aí eu falei, nós fomos assistir a primeira reunião. Aí tivemos que arrumar um esquema lá, para poder ir, né? De compartilhamento de vale transporte. E fomos assistir a reunião de evolução, que era todo sábado de manhã, porque a de Evangelho era terça-noite, e de evolução era sábado de manhã. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso tem que ser gravado. Aí alguém me emprestou um gravador e uma fita, mas só tinha uma fita, era aquelas fitas cassete, né? O negócio era caro pra caramba. Mas eu era office boy, gente. Não dava. Era uma fitinha. Aí eu... Ideia. Grava. Durante a semana transcrevo. Depois gravo por cima. Eu gravava a reunião. Transcrevia. E depois voltava e gravava por cima. Um dia ele percebeu, ele viu aquilo. E aí vem aquela primeira dúvida, né? Ou o rapaz tem um distúrbio e realmente ele precisa de um atendimento mais carinhoso, porque esse menino não é normal. Ou então ele tem algum compromisso. Isso aí tem compromisso. É a alma que veio para resgatar. É. Foi metade de cada coisa. Não é? Um dia, quando ele percebeu isso, né, aí já começou, poucas pessoas, começou a ter uma atenção, ele foi acompanhando, né, viu que não falhava, estava aquele negócio sendo transcrito, ele falou, meu Deus do céu, que isso, né? E um dia eu virei para ele e falei assim, ô Sonório, só me ensina a estudar Evangelho. Ele falou assim, tal dia, você vem aqui 3h da tarde. Né? Aí eu já pensei, pô, mais 2 vale transporte. Consegui, 3h da tarde eu estava lá, ele abriu a porta,
Tinha ninguém no centro. Ninguém. Abriu aqueles livros, colocou em cima da mesa, nós ficamos até 6 horas, ele me ensinando a estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Imposição de mãos. Despertou o dom, porque ele pôs as mãos dele no meu destino. Eu não sabia, nem ele sabia. Só Deus sabia. Quem impõe as mãos está sabendo nada. Eu não sei o que eu estou falando aqui. Eu não sei quem está encarnado aqui. Daqui 40 anos nós vamos saber quem esteve aqui. Então você vê como que a vida é misteriosamente saborosa. Porque ela é uma surpresa atrás da outra. Um desdobramento. A vida se desdobra, se revela. É bom que seja assim. E aí ele continua. Desperta o dom. Aí você fica com medo, né? A gente fica com medo. Dá medo. Aí ele fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor. A gente não nasceu para ter medo, mas nos deu o espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Então não é fortaleza no sentido de brutalidade, de ignorância, de violência. É fortaleza no sentido de resistência, de persistência. Você não vai atingir nada se você não for persistente. Se você não for forte, qualquer ventinho, qualquer brisa marítima destrói tudo que você construiu. E hoje eu posso te dizer, teu maior inimigo está pertinho de você aí. Não é do seu lado, é dentro de você. A pessoa que mais pode te prejudicar é você. Você. Você pode estragar toda a tua encarnação. Eu vou dizer uma coisa. Demora 5 minutos para você estragar a sua vida. Se demorar isso tudo. Então, pensa bem. Pensa antes de fazer. Pensa antes de tomar uma decisão. Pensa antes de dizer não. E pensa antes de dizer sim. Pensa antes. Então é fortaleza, mas fortaleza tem que ter amor. E vou dizer, se você tiver amor pela vida e pelas pessoas, você já está com 70% da mão na taça. Nós podemos fazer uma estatística aqui. Vou pegar os que já são mais experientes. Não vou dizer os mais velhos, os mais experientes de reencarnação. A maior parte dos erros que você comete na vida é porque você não observou a lei de amor. Você foi com muita sede ao pote, pensou só em você. Pensou só em você. Porque se você tivesse parado para pensar um pouquinho, tivesse se colocado no lugar do outro, dos outros, um pouquinho só, se você tivesse sido um pouquinho mais generoso, amoroso, se você de fato
tivesse se importado com as pessoas, mais do que com as coisas, você cometeria na sua vida 80% menos de erros. Parece simples, né? É muito complicado. Por isso que ele coloca a palavrinha moderação. Sabe por quê? O espírito humano é guloso. Nós temos um apetite, eu não estou falando de comida, de tudo. Então a gente avança, sem pensar no outro. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero aparecer, eu quero ser aplaudido, eu quero e esqueço. Eu quero impor minhas ideias, eu quero impor o meu programa, eu esqueço que tem pessoas. Amor, moderação. Vai com calma. Na dúvida, siga o amor. Na dúvida, siga o amor. Emmanuel diz assim no livro Renúncia: quem errou por amor já está no caminho do acerto. Já está no caminho. Então, pensa, pouquinho. Pensa nessas coisas. Fortaleza, amor, moderação. Moderação. Seja moderado. Vá com calma. Vá com calma. E aí ele diz assim: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Que coisa, né? Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha da cruz, não. Todo sofrimento esconde uma bênção. Escuta, todo sofrimento esconde uma bênção. Quando eu completei 10 anos de idade, eu já tinha vivido com 8 famílias. Oito famílias. E aí eu fui morar com a minha mãe. Aí você olha assim, oh, coitadinho dele, coitadinho. Coitadinho por quê? Eu não teria a flexibilidade que eu tenho hoje se não fosse essa experiência. A dificuldade, a luta, ela só vai fazer uma coisa com você. Só uma. Vai te transformar num diamante. Porque no mundo superior não tem espírito de cristal. Ai, não pode tocar nele que ele quebra. Não tem isso. Espírito puro Espírito puro é pior do que o Wolverine. Porque o esqueleto é de adamantium. Isso não quebra. Aqui tem um poder de regeneração 100 vezes superior ao do Wolverine. Por quê? Porque ele foi forjado na dificuldade. Foi forjado. Eu sempre estudei escola pública e sempre fazia o concurso, passava. Estudava lá e passava. Quando eu fiz Cefet, aí passaram o negócio da aula para o dia inteiro. Poxa, mas minha mãe não tinha dinheiro, poxa.
Então eu almoçava, ficava sem comer até 11h30 da noite. Porque não tinha. Não tinha. E hoje estou aqui tendo que parar um pouquinho, porque a coisa já está. Você não vai morrer. Mas você vai persistir. Então não te envergonhe da cruz. Não te envergonhe do sofrimento. Não te envergonhe da prisão. Talvez você não possa fazer coisas hoje, porque Deus quer que você faça outras. Então você vai lá e vai fazer. Abre o coração. Deixa a dor fazer o que ela tem que fazer em você. Deixa ela agir. Não resista. Você não vai quebrar. Você não é de cristal. Você vai sobreviver. Até porque ninguém morre. Deixa a dor agir. Não te envergonhe, é o que ele fala para Timóteo. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa. Tem lá que estudar o dia inteiro, tem que virar à noite estudar? Faz. Tem que sacrificar? Sacrifica. Para eu passar no meu concurso, eu fiquei 3 anos, não tinha final de semana, não tinha nada. E eu trabalhava 8 horas por dia. E depois tinha que estudar, sabe Deus até que horas. Participa das aflições. Fala sim para todas as dificuldades da sua vida. Vem, obrigado, faz em mim o trabalho. Agradece. Agradece. Porque aí, o que é potencial em você vai virar fruto. Aí você vai ser quem você precisa ser. Sem nenhum trocadilho, né? Vamos ser. Deixa. Aceita a vida. Talvez perguntaram para o Chico: Chico, como você vê o mundo? Como ele é. E as pessoas? Como elas são. E você, Chico? Eu continuo mesmo. Porque não dá. Você quer mudar o curso do mundo? Não vai mudar. Não vai, não está na nossa atribuição. Quem dirige o mundo é Deus. As pessoas são, cada uma são um universo. Preocupa com a tua transformação, com o teu aproveitamento. É o conselho de Paulo para Timóteo. E ele diz: segundo o poder de Deus, aceita as aflições, porque as aflições vão te amadurecer. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para uma santa vocação. Cada ser humano nasceu com uma vocação, com um destino a cumprir. Só que tem um detalhe, gente. Tem um detalhe. Deus não mede as pessoas pelo critério dos homens. Deus não mede as pessoas pelo critério dos homens. Outro dia eu agradeci, fui lá no programa, agradeci minha mãe, ela ficou toda emocionada, chorou, né? Porque eu falei assim, ó, a responsável por tudo isso é a minha mãe, analfabeta, foi empregada doméstica. Só aprendeu a ler e escrever um pouquinho, nome assim, algumas coisinhas, porque uma pessoa, uma senhora para quem ela trabalhava, ensinou para ela. Né? Aí outro dia ela falava assim, mas eu queria tanto ter feito psicologia, né? Eu acho que eu não fiz muita coisa na vida. Eu falei, mãe, segura as pontas aí. Chegar com um pacote de todos os produtos do ser. Falou, tudo culpa sua.
tudo culpa sua. Mas por que essa ânsia de querer fazer o que é do outro? Por que essa ânsia? Você não vai ser feliz fazendo o que é do outro. Por mais glamuroso que pareça. Por mais glamuroso que pareça, você não vai ser feliz. Porque primeiro que não tem esse glamour. Segundo, você só vai ser feliz fazendo o que você tem que fazer. O que você programou antes de nascer para fazer. Não é? Então é bom que está aqui Marcelo, Regina, toda a equipe do C, equipe de filmagem, de testemunha. As pessoas olham, nossa, mas olha, você está parecendo um artista da Globo. Quero pegar o autógrafo e abraçar, e não sei o quê, e falando. Aí, pessoal, você almoçou hoje? Você dormiu hoje? Não? A turma está no roteiro aí, dormindo 4 horas por noite. 4 horas por noite. Almoçando quando dá. Jantando 1h da manhã. Então não é isso. Mas não tem ninguém feliz aqui, hein? Tá todo mundo alegre. Tá com fome? Tô. Tá feliz? Tô. Quer deixar de fazer aqui para comer? Não. Por quê? Porque você está fazendo o que você nasceu para fazer. Não é o que o outro tem que fazer. Reza para o outro. Pede a Deus para o outro. Como Paulo está fazendo aqui. Dizendo que está rezando para Timóteo, que está pedindo a Deus para ele. E procura compreender o que você tem que fazer. E faz. Faça a tua parte. Não é? E aqui agora, para a gente abrir assim para conversa, né? Vamos falar de alguns temas explosivos. Menores de 18 anos, por favor, desliguem a internet. Tem que tampar o ouvidinho da Isabel. Vamos lá. Sexualidade. Primeira coisa que nós aprendemos com Paulo e aprendemos na doutrina espírita. Não há nenhum problema com sexualidade. O sexo é divino. Então tira isso da cabeça. A sexualidade é uma energia divina que nós temos. Misteriosamente divina. Só que você só pode, você tem relações sexuais com pessoas, não com objetos. Então o que a doutrina espírita fala para a gente não tem nada a ver com regrinha. Ah, não pode isso, pode aquilo, não pode, não faz nada. Não tem nada disso. Esquece isso. Porque Emmanuel já deixa claro no prefácio do Vida e Sexo. Não proibição, mas educação. Então não tem regrinha aqui.
mas tem responsabilidade. Por quê? Porque a outra pessoa que está com você, partilhando de uma relação sexual, é um ser humano. E vou dar uma notícia, você também é. É bom que a gente saiba disso, porque às vezes a gente esquece. E comporta pior do que bicho. Nós somos seres humanos. E numa relação sexual você encontra outro ser humano. Então, o problema não é o sexo, é a relação com o outro ser humano. É aqui que está o problema. É aqui que está o alerta. Por quê? Se você causar algum mal a alguém, você causou a você. É simples assim. O que você fizer com o outro, você está fazendo com você mesmo daqui um pouquinho. É uma sementeira. Então, não tenha pressa para casar. E também não seja muito lento. Não tenha pressa. Se estruture, se for possível. Se prepara. Faça o que você tem que fazer. Estuda, vai lá, resolve sua questão profissional, cuida da sua questão profissional. Não me importa se você vai falar assim, eu vou ser pescador. Bem, ótimo, é isso, está ótimo. Se você tiver certeza que é isso, e se for isso, está excelente. Mas cuida. Faz o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Porque senão você vai ter que fazer fora de hora. E aí, meu amigo, a dificuldade não estava na sua programação espiritual e você criou dificuldade à toa. Porque você quis. Porque você dormiu na hora que era para estar acordado. Porque você jogou videogame na hora que você tinha que estar estudando. Faça as coisas na hora que tem que ser feitas. Não deu tempo? Coragem. Eu queria ter ouvido isso. Como eu queria ter ouvido isso. Eu fiz algumas coisas fora de hora e tive que pagar um preço caro, caríssimo. Não faz isso. Porque Deus tem um tempo de sabedoria para a nossa vida. Deus é tão bom e tão sábio que Ele deixa assim 100 gramas de dor para cada dia. Não vem tudo uma vez. É um pouquinho hoje, aí você vai dar uma chorada, amanhã é outra 100 gramas. E tem uma dificuldade que é para hoje, outra dificuldade que é para o ano que vem. Vamos devagar. Uma coisa de cada vez. Então faça as coisas no tempo que tem que ser feitas. Não tenha pressa. Não se iluda. Não se iluda. As relações sexuais são a base da sua vida. É a energia mais poderosa do espírito. Porque é a energia da criatividade,
A energia da criação é a energia sexual, é a mesma. Você pode usar para ter uma relação sexual, e pode usar para fazer uma música, pode usar para falar aqui. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou usando a energia sexual. Quando as meninas estavam cantando aqui, elas estavam usando energia sexual. É a mesma energia. Ela é a base da vida. Mas os relacionamentos são importantes. Então, relacionamento é amor. Tudo mais vem como consequência e vem em abundância. Mas é amor. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa sério nisso. E fica atento. Olha. Você está cercado de exemplos. Você está cercado de exemplos de relacionamento afetivo. Você está cercado de exemplos de família. Pelo amor de Deus, pergunta, conversa. Não fica calado. Pergunta. Pergunta para alguém que tem um casamento já longo. Pergunta, chama lá. Fala, queria tirar umas dúvidas aqui. Como é que... Né? Conversa. Que você vai conseguir deixar de passar por dificuldades que não precisavam ser passadas. Outra coisa, não descuida do teu espírito. Não desprezes a tua mocidade. É o que Paulo fala para Timóteo. Não descuida do teu espírito, gente. Tem muita gente hoje apavorada, sem rumo. Sabe por quê, gente? Porque viveu a vida inteira na superfície e agora a velhice chegou. Né? Aí a pele não é mais lisinha. Começa a faltar cabelo, umas coisas estranhas começam a acontecer. Né? Você sobe 5 andares de degrau, chega aqui, quase tem que ter um SAMU para te atender. E a nossa sociedade não nos ensina a envelhecer. Porque todos os valores da nossa sociedade hoje estão direcionados para o exterior. Aí as pessoas começam a ter síndrome do pânico quando chegam a uma determinada idade. Começam a se sentir feias porque tem ruga. Poxa. Começam a se sentir sem valor. Mas qual que é o teu valor? Qual que é o teu valor? Vamos lá. Se você perder uma perna, quanto que você vale? 2. 2 pernas. Você hoje sem suas 2 pernas. Você é suas pernas? Percebe? Essa é a loucura dessa sociedade que a gente vive. E as pessoas estão aí loucas, tontas, sem saber quem são nem para onde vão. Eu não estou dizendo, gente, você vai ficar aí comendo tudo quanto é doce também, né? E se alimentando mal, e não tendo nenhum cuidado com o seu corpo. Pelo amor de Deus, né? Não estou dizendo isso.
Pelo menos uma caminhada aí, não é? O Luiz está aqui, sabe, todo dia, não é, Luiz? 6 horas eu acordo e corro 6 quilômetros. Aí eu volto para o corpo, levanto e vou tomar um café. Não, mas tudo tem um sentido, olha. É a musculação do perispírito, porque o perispírito ele molda o corpo. Então você tem que malhar primeiro o perispírito. Não, brincadeira. Vou para academia, estou voltando agora, fiquei um pouquinho afastado, mas fiz as pazes de novo, estou voltando. Né? Então tem que cuidar da alimentação, cuidar da saúde, fazer um exercício, tem que cuidar. Não é? Mas só cuidar disso, poxa, é o que Paulo diz para Timóteo: não despreze tua mocidade. Porque a mocidade, quando você está na juventude, é a máxima potencialidade de você fazer tudo que você tem que fazer. Você está com máximas condições e máxima energia. Então faz. Vai lá e faz. Poxa, se eu posso fazer um trabalho em 10 dias, e eu estou animado aqui, faço nos 3 primeiros dias, eu tenho uma margem de folga, né? Programação reencarnatória também. Se você aproveita a tua mocidade e faz intensamente, cuida de você, se prepara, poxa, já resolve um tanto de coisa. Não, vamos cuidar. Se você precisar passar por certas coisas muito difíceis, e eu vou falar algumas delas aqui, passe com o Evangelho no coração. Se você tiver que separar ou divorciar, pode ser que tenha, faça de uma maneira cristã. Eu agora já estou falando do ruim. Mas acontece. Por que eu estou dizendo isso? Amigos de mocidade espírita que cantavam comigo, que participavam de encontro de jovens, os dois, quando foram se separar, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado com tanto ódio, com tanta agressividade, com tanta desonestidade, com tanta maldade. Para quê? Não precisa. Não precisa. Poderia ter sido de uma forma mais amorosa. Mais amorosa. Então, se houver necessidade, faça de uma forma amorosa, respeitosa, digna. Digna. Em todas as situações, em todas essas situações de dificuldade, você pode passar. Não queira imaginar que você já é um anjo. E pior ainda, não pense que as pessoas são anjos. O Chico dizia assim: cuidado para não ultrapassar o limite das pessoas. Você pode provocar situações desastrosas, porque você forçou. Então tem um quadrado. Respeita. Você me desculpe, mas
que eu vou te dizer aqui, mas talvez seu namorado não seja um anjo. Sua namorada não seja um anjo. Seu marido, sua esposa, talvez não sejam anjos. Então não vai muito, não. Você está achando que o limite dele é limite de espírito puro. E não é limite de ser humano. Então vai com calma. Não força muito as margens. Fica atento. E se alguém enlouquecer ao seu lado, diz Emmanuel, é preferível desatar do que cortar. Guarda a tesoura. Desata. Desata os nós. Desata. Entrega. Está te pedindo a túnica? Deixa levar a túnica e a capa. Não vá comprometer a tua encarnação por ninharia. Porque é na tormenta que a gente mostra o evangelho que a gente tem dentro. É na dificuldade. É na hora do testemunho. E às vezes o testemunho que Jesus pede da gente, é assim. Seja humano. Não é seja angélico, é seja humano. Mas no ato dos apóstolos também é falado sobre a imposição de mãos, e quando eles impunham as mãos, despertava o dom do Espírito Santo. Eu queria que você falasse também sobre essa relação, quando Paulo fala para Timóteo e quando acontece no ato dos apóstolos. Porque o que estava implicado ali é que eles se reuniam, né? E naquele momento ali, é como se... que é um ato simbólico, né? Não tem nada de mágico nessa imposição de mãos, né? Mas nesse momento simbólico ali, você imagina você num ambiente em que sentado do seu lado está João Evangelista, Simão Pedro, Barnabé, Lucas, aí chega Paulo de Tarso e impõe as mãos na sua cabeça, né? Você está num ambiente, você entrou na roda, você entrou no círculo. Aqueles espíritos que dirigiam aquela comunidade, você foi admitido como um colaborador. Você é um estagiário agora. Você está fazendo estágio. Então tinha esse sentido. Chegava o Timóteo ali e trazia, porque você imagina o círculo espiritual de Paulo. Imagina você adentrar esse círculo. Você passava a receber uma influência direta do magnetismo dele e da companhia espiritual, da falange espiritual, né? Que está em torno dele. E essa falange espiritual, ela vai acompanhando. Ela vai acompanhando. Porque a tarefa não pode parar. Então, esse sentido do ser imposto é que a pessoa foi admitida. Mas, como é que é o seu nome? Gabriel. Mas, Gabriel, tudo na vida é assim, Gabriel. Tudo na vida. Tudo que você vai fazer, você sempre está entrando em círculos. Vou usar uma linguagem carioca assim. Cara, tudo é roda de samba. Você escolhe uma profissão, é uma roda. Aí você passa no concurso, você entrou na roda. Aí a aura, a proteção espiritual, a falange daquela roda, está também em torno de você. Então tem a falange dos dentistas, dos médicos, dos catadores de lixo,
dos carpinteiros, dos mecânicos. Porque isso é uma sabedoria que vai passando. Porque a sociedade tem que continuar. Né? Como a Cláudia disse. Olha, está aqui o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, 108 anos. Então isso aqui tem uma falange aqui, espiritual. Tem um magnetismo aqui nessa casa. Então alguns vão se despedindo, outros vão se chegando. Quem chega, entra no círculo. Recebe as dádivas, porque elas não são nossas, Gabriel. Você pisar numa casa dessa aqui e começar a trabalhar, não é mérito seu. É que a falange abriu os braços e falou, vem, Gabriel, vem trabalhar com a gente. E como eles te dão responsabilidades, eles também te dão prerrogativas. Amparo em função do trabalho que você realiza. Entendeu a importância do trabalho? E assim tudo na vida. Tudo. A nossa vida é feita de círculos. São círculos. Cada círculo tem uma energia. E assim também para o mal, hein? Para o mal também. Para o mal também. É o que a gente sempre diz. A pessoa começa a falar mal dos outros, falar mal do trabalho dos outros, falar mal do trabalho, falando mal, fala mal, daqui a pouco ela entra na falange dos malfeitores. Os que ficam só denegrindo o trabalho do bem. Aí aquela energia... Conta para ele da energia. Conta a história. Vou contar. Eu estava com um amigo meu. Todo mundo... Dá tempo. Antes de vir para o Roteiro no Rio, terça-feira eu jantei com o Altair Veloso. Grande amigo, ele vai participar do... Se Deus quiser, né? Confirmou, tomara que dê tudo certo. Vai participar do Lítero Musical, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Com a gente. E ele contou a história que um amigo dele, assim, que é um médium incrível, não é espírita, mas é um sujeito sensitivo, né? Então o sujeito ligou para ele, né? Altair, tudo bem? Tudo bem, meu mano? Ele falou, tudo bem, fulano. Ele falou, como é que está o Alabê, que era o projeto dele, aquela peça, o Alabê de Jerusalém? Aí ele falou assim, tá difícil, o negócio está difícil, complicado, né? Muita dificuldade, falta de recurso, mas isso aí, está difícil para todo mundo, né? Aí o sujeito falou assim, não, para mim não está difícil não. Olha, eu vou desligar que você está me passando uma energia muito ruim. Tchum. Aí, pois ele ficou atônito, né? Ficou assim, perplexo. Daí 15 minutos, o sujeito liga de novo. Altair? Ô, maninho, você me desculpa, rapaz, mas... Ô, rapaz, não sintoniza com essas energias, não. Não faz pacto com essas energias, não, meu maninho. Pelo amor de Deus. Ele tomou um choque, né? Porque são esses círculos. Você pensa, o que você sente, onde você entra, de onde você sai, vai definindo o conjunto de energias espirituais que te seguem. Então tem gente, Gabriel, o sujeito entra na sala aqui e começa a murchar a flor. Sabe lá Deus os círculos que essa criatura frequenta. Nós temos que tomar cuidado. Por isso que o Paulo fala, não despreza a tua mocidade. A minha pergunta são duas correlatas. Assim. Eu tenho visto uma tendência muito grande na nossa sociedade contemporânea de você relativizar certas condutas. Você não tem mais um conceito claro do que é o certo, do que é o errado. E a gente vê isso muito da mídia, no direito, eu tenho visto isso muito. Como que o jovem espírita deve se portar frente a isso? E, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho muito grande
é de falar como espírita para as pessoas, porque às vezes você vai falar de religião ou de Cristo, elas simplesmente não querem ouvir. Como atuar diante disso, especialmente nesses casos, principalmente dentro da academia, onde essa brecha é um pouquinho mais fechada? Como é que é seu nome? Hã? Igor. Ilo. Ó. Ilo, é o seguinte. Vamos lá. O problema da sociedade contemporânea, dessa relativização, é porque a gente foge de uma coisa simples, Ilo. Sabe o que é? É simples assim. Se é com outro, é relativo. Se é comigo, aí é certo e é errado. Por isso que a regra de ouro da justiça divina, né, que está lá em Jesus de uma maneira magistral, né, magistral e divina, e está em Kant também, é o seguinte: duas perguntinhas você tem que fazer. Primeira, se fosse comigo. Segundo, se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo, como seria? Amigo, se o que você for fazer vencer essas duas perguntas, está certo. Quer ver? É certo eu sair agora, estou comendo um negócio, é só um papelzinho, vou jogar na rua, é só um papelzinho? Só um papelzinho? É sério? Não, é relativo, é só um papelzinho. Se toda a população de Niterói fizer o que você está fazendo, aí já não é legal. Então não é legal. Então não é legal. Tá, e se for você? Se estivessem fazendo com você? Não, comigo não era legal. Com outro é relativo. Então é isso. Porque o que acontece? Quer a pessoa acredite que é relativo ou não, tem uma lei no universo. E é uma lei moral. O universo possui um código moral. E ponto final. O resto é filosofia. E por essa lei moral, a vida é um mar. Ela te devolve o que você lançou lá. Simples assim. Se eu investir no bem, o bem vem ao meu socorro. Se eu investir no mal, o mal vai me alcançar. Como é que passa isso? Aí foi o tema do encontro hoje de manhã, de comunicação social espírita. Eu acho que a gente precisa, Bilo, ser mais sutil na nossa comunicação. Ser mais sutil. Então, o que eu tenho treinado? O que eu tenho treinado? Não estou conseguindo ainda não. Estou treinando. Falar do Evangelho sem sequer tocar o nome de Jesus. Aí você tem que pôr o talento para funcionar. Porque você tem que ir lá na lição de Jesus, captar a essência da lição e aplicar. Porque as pessoas não são bobas. Se você está falando algo que faz sentido, elas vão te ouvir. Então você tem que tirar as etiquetas. Então é o que a gente estava brincando. Você leva um espírita para um programa de TV. Aí ele fala assim, nós estamos recebendo aqui a espírita, né? Como é que é o seu nome? Reencarnação. Você mora onde? Reencarnação. Quer dizer, o sujeito só sabe falar uma coisa. Ele só sabe falar aquilo. Né? E aí não consegue elaborar a sua fala. Não consegue. E na academia. E na academia também. Então eu vou te dar um exemplo só. Eu vou buscar num sujeito que esse era interessantíssimo. Sócrates. Sócrates falou da imortalidade da alma. Se for lá nos escritos que Platão trouxe dele, né, de um jeito assim tão incrível.
Ele disse assim: observa um ser humano. O que tem em você? Tem mineral? Tem mineral em você? Tem. Inclusive, se faltar magnésio, cálcio, é uma complicação. Correto? Correto. Tem vegetal? Tem. Tem animais aí? Tem uma flora e uma fauna? Tem. Puxa. Peraí. Quais os elementos químicos que tem em você? Todos do universo. Olha o raciocínio de Sócrates. Agora, tem inteligência aí em você? Fala que sim, por favor. Tem. Tem inteligência. Então, nos seres humanos, tem tudo que tem no universo e tem inteligência. Então, será que os seres humanos raptaram toda a inteligência do universo? São xadrez, checkmate. Sócrates. Ele não chegou aqui e falou: olha, imortalidade da alma, ninguém morre. Não. O sujeito encontrou uma maneira filosófica de dizer o seguinte: olha, tem 200 bilhões de galáxias. Só na nossa, 100 bilhões de sóis. Só no nosso planeta, 3 milhões de espécies. Você faz parte de uma delas. Uma? Na tua espécie tem 8 bilhões de indivíduos. Na tua espécie, todos os elementos químicos que estão no universo estão dentro de você. E só na tua espécie que está toda a inteligência do universo? Faz sentido isso? Não faz. Então tem uma inteligência no universo. Sócrates falou de Deus, falou da imortalidade da alma, mas falou com inteligência. Esse é o nosso desafio. O meu desafio e o desafio da juventude aqui. Dizer as mesmas coisas com outras palavras. Encontrar maneiras de dizer as mesmas coisas. Mas quando você diz de outra maneira, você acrescenta ângulos diferentes. Por isso que o Carlos Drummond de Andrade dizia, né, poeta lá da minha terra, aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Esse é o desafio. Então, dentro da academia, dentro da tua área, você encontrar forma de dizer que é o que eu chamo de trava-cérebro. Você vai falar um negócio, o cara vai falar assim, nossa, o que ele falou mesmo? Você entendeu o que ele falou? Não entendi. Você entendeu? Também não entendi. Ou ele explica melhor aí o que você está dizendo. É isso que nós temos que conseguir, é isso que nós temos que perseguir. Beber na doutrina e dizer essas coisas. Só que você só vai fazer isso se você mergulhar na doutrina, meditar nela, estudar profundamente, refletir sobre ela, quebrar a tua cabeça para entender. E ser capaz de dizer isso de uma maneira que a pessoa fala, cara, onde que esse sujeito tirou isso? É a tua missão. Boa tarde. Boa tarde, querida. Você falou, né, que o jovem precisa encontrar o seu caminho e não seguir o do outro. E isso é da maior dificuldade que a gente tem, né, principalmente quando a gente é jovem. Eu, por exemplo, fugi o caminho dos meus pais, um era bancário, outra professora. Não quis ser professora porque ganhava pouco. Não quis ser bancário porque ficava zangado o tempo todo. Virei bancária e passei a ser professora de graça na evangelização. Porque a profissão no fundo, a profissão acaba orientando o caminho que a gente vai seguir para a nossa vida, a nossa missão, o nosso talento. Então, eu queria te pedir como que a gente desperta isso no momento, enquanto a gente é jovem, que às vezes é difícil a gente enxergar esse caminho. Querido, isso é um segredo mesmo, né? Eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas, não. Pelo contrário. Mas eu tenho aprendido duas coisas. Primeiro,
Como é que eu aprendi isso? Eu estava com Décio Iandoli, que é um médico oncologista, especialista em cirurgia de câncer no estômago. Espírita, Associação Médico Espírita, fomos fazer um congresso junto, e eu disse para ele assim: Décio, como que você dá uma notícia para o paciente dizendo assim, escuta, você vai desencarnar, você vai morrer. Como é que você dá essa notícia? Ele falou assim, Haroldo, toda pessoa sabe que vai morrer. Fiquei pensando. No fundo do nosso coração, você sabe quem você é e o que você veio fazer. Você sabe. Se você fizer silêncio o suficiente, se você for menos rebelde, se você for mais conectado, você vai pegar, você vai plugar. Você vai ligar a internet 10 mega. E vai fazer download assim incríveis. Só que Deus sabe que a nossa internet é discada. Ela cai, dá umas oscilações. Então sabe o que ele faz? Ele pega a nossa encarnação e divide em 1000 pecinhas de um quebra-cabeça. E ele vai te mandando uma por vez. Então as pecinhas vão chegando na sua vida. Aí vai chegando umas pecinhas assim, você fala assim, mas eu queria montar um elefante, parecendo uma zebra. Aí começa a chegar aquelas pecinhas pretas com risquinho branco. E você fala, mas eu queria montar uma onça. Aí daqui a pouco, já a parte de trás da zebra está montada. Você fala, mas agora eu quero um elefante. Então a vida vai mandando as pecinhas. Emmanuel, Deus fala através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Aí eu chorei porque eu percebi isso quando eu vi o filme O Náufrago. No final do filme, tem uma hora que o Tom Hanks fala assim, e eu decidi então ver e esperar o que o mar ia me trazer. Aí uma hora o mar trouxe um tronco, aí trouxe um outro, foi montando a jangadinha, daqui a pouco ele montou a jangada. Ele forçou. Não, peraí, vou esperar o que o mar vai trazer. O que a vida vai trazer. É difícil, é uma aventura. Mas se fosse fácil, não ia ser vida.